Viu, turminha? Não disse pra vocês que não ia demorar nada, que rapidinho estaria de volta. Voltei. Voltei com aquela revisãozinha que estamos fazendo sobre sinopse e resenha. Estamos, né, fazendo a revisão dos dois módulos da nossa apostila 3. E aí eu venho trazendo para vocês exercícios, tá? Nós vamos fazer exercício das duas coisas, tanto de sinopse quanto de resenha. Mas nós vamos iniciar pela sinopse, pelo exercício de sinopse, por isso que eu escrevi aqui, tá? Até porque, né, a gente fazer essa separação bonitinha, perfeitinha. Então vamos ler aí o primeiro exercício, que fala assim: em março de 2017, foi lançada no Brasil uma nova versão do filme A Bela e a Fera, produzido pela Disney. Leia a sinopse a seguir. Aí tem a imagem aí, né, da Bela e a Fera, e vamos à sinopse. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela fera e decide entregar sua vida ao estranho, ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a fera é, na verdade, um príncipe que precisava de amor para voltar à forma humana. Vamos à questão. Diz assim: a finalidade dessa sinopse é apresentar um breve resumo do filme para que o leitor obtenha informações gerais sobre essa produção. B. Divulgar uma explicação científica sobre a fera. C. Anunciar o lançamento de uma nova versão do livro A Bela e a Fera. D. Chamar a atenção do leitor para a coragem de Bela. E E. Detalhar o roteiro completo do filme A Bela e a Fera. Gente, isso aí tá muito fácil de marcar, né? E aí, qual foi a finalidade dessa sinopse da Bela e a Fera que nós vimos? O que vocês acham? Então vamos por eliminação. Vamos lá? Vamos começar de baixo para cima. Detalhar o roteiro completo do filme? Olha que confusão de informação. Bem, a função da sinopse é fazer o detalhamento, né, de um filme, de um livro que seja completo? Não, né? Ele faz aquele breve resumozinho da história, com aquelas, pegar a caneta, com aquelas informações precisas, lembrando que sem desfecho. Eliminamos a E. Chamar a atenção do leitor para a coragem da Bela? Tudo bem, né? Que ela foi corajosa em pedir que trocasse, né, o pai por ela, porém, a finalidade não é essa. C. Anunciar o lançamento de uma nova versão do livro? É essa a finalidade? Não, óbvio que não. Até porque a gente está falando do filme, né? Divulgar uma explicação científica sobre a fera? Também não. Então, restou a A. Vamos ver o que diz na A. Apresentar um breve resumo do filme para que o leitor obtenha informações gerais sobre essa produção. Essa é a minha resposta. Lembrando, né, que a sinopse ela é breve, ok? Nosso gabarito A de amor. Agora eu tenho a sinopse, olha aí. Titanic, quem já assistiu? Vamos ler. Jack é um jovem aventureiro que, na mesa de jogo, ganha uma passagem para a primeira viagem do transatlântico Titanic. Trata-se de um luxuoso e imponente navio, anunciado na época como inafundável, que parte para os Estados Unidos. Nele está também Rose, a jovem noiva de Callan Hope. Rose está descontente com sua vida, já que sente-se sufocada pelos costumes da elite e não ama Kelly. Entretanto, ela precisa se casar com ele para manter o bom nome da família, que está falida. Um dia, desesperada, Rose ameaça se atirar do Titanic, mas Jack consegue demovê-la da ideia. Pelo ato, ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se tornar mais próximo de Rose. Logo, eles se apaixonam, despertando a fúria de Kelly. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca com o iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível, o naufrágio do navio. Bem, um resumo mesmo, né? A história do Titanic. Quem já assistiu aí? Eu já assisti várias vezes, por sinal.
Então, vamos à pergunta. O texto é um exemplo de por quê? Então, vamos lá. As opções que me dá é resumo e sinopse, né? E aí, o texto, ele é um exemplo de resumo ou um exemplo de sinopse? É um exemplo de sinopse, né? Então, vamos marcar aqui que é um exemplo de sinopse. Ele não é um resumo. Lembrando da diferença de resumo e sinopse, né? No caso da sinopse, ele faz, né, aquela síntese do texto, né? Ou seja, nesse caso do filme, apresentando as informações necessárias para o conhecimento do público, tá? Então, ele se trata de uma sinopse. Por quê? Aí vamos às duas opções que me dá ali. Porque busca ser fiel à história ou porque tenta envolver e convencer, seduzir o leitor. Qual é a proposta da sinopse? Qual é a finalidade da sinopse? Convencer, né? Convencer o leitor. Então, se é convencer, aqui é a minha resposta de dado. Não é a busca fiel da história, e sim, né, trazer fatos ali da história que convença, né, que envolva, que tenha ao leitor, ok? Então, nosso gabarito aí é D de dado. Muito bem. Aí aqui tenho mais um, vamos lá. Quando Stark, Lorde do castelo de Winterfell, aceita a prestigiada posição de mão do rei oferecida pelo velho amigo, o rei Robert Baratheon, não desconfia que sua vida está prestes a ruir em sucessivas tragédias. Sabe-se que Lord Stark aceitou a proposta porque desconfia que o dono anterior do título fora envenenado pela manipuladora rainha, uma cruel mulher do clã Lannister, e sua intenção é proteger o rei, mas ter como inimigo os Lannister por ser fatal. A ambição dessa família pelo poder parece não ter limites, e o rei corre grande perigo. Agora, sozinho na corte, Eddard percebe que não só o rei está em apuros, mas também ele e toda a sua família. Quem vencerá a Guerra dos Tronos? Vamos ver o que está pedindo. São características gerais da sinopse presentes no texto lido. Então, eu quero, né, lembrar das características da sinopse, trazendo ele para o texto. Então, vamos às opções. A. A objetividade e o uso de palavras estrangeiras. B. A concisão e o clima sempre de aventura. C. A citação e a apresentação da história com detalhes. D. A objetividade e a concisão. E o que vocês acham? Ih, gente, desculpa, passei para o slide errado. Olha só, aqui nós temos, né, o texto. Esse texto é uma sinopse. Aí eu preciso que vocês associem o que é a sinopse, a estrutura da sinopse do que a gente leu, para a gente poder responder. Então, vamos ir por eliminação. Na A diz a objetividade e uso das palavras estrangeiras. Tudo bem, né, que aqui no texto não temos os nomes, né, que não são brasileiros. Porém, não é a finalidade da sinopse, não tem nada a ver com o estrangeirismo, né? Então, aqui eu já vou eliminar a A. Aí a B fala, a concisão e o clima sempre de aventura. Tudo bem, entendi que, né, o texto aí, né, se tem essa postura aí envolvendo um texto bem conciso. Porém, a característica não engloba se é aventura, se é terror, se é drama. Não tem isso, né? Eu preciso trazer a característica do texto. Sinopse, do gênero, sinopse. Então, aqui esse clima, eu tenho concisão, sim, porém, esse clima de aventura não entra na minha característica de sinopse, tá? C. A citação e a apresentação da história com detalhes. Tá errado duplamente, né? Não tem nada de citação, principalmente detalhar na sinopse. Então, a C também tá errada, me sobra a D, que fala que é objetividade, perfeito, e concisão, perfeita, que é a mistura da A e da B, né? Do início, porque o segundo etapa tá errado. Então, realmente, lembrando que a sinopse ela é objetiva, a sinopse ela é breve, ela tem um texto conciso, por isso que ela é um texto breve, né? Então, aqui
Gabarito B de dado. Muito bem, vamos para o próximo. No trecho, sabe-se que Lord Stike aceitou a proposta porque desconfia que o dono anterior do título fora envenenado pela manipuladora rainha, uma cruel mulher do clã Luster. O termo separado com hífen, uma cruel mulher de clã Luster, foi usado para. Então aqui, a gente não precisa nem voltar no texto, porque a frase está aqui, né? Aqui. Esse trecho que ele fala aí da proposta, né? Tudo mais, é o que ele quer. Por que o hífen aí foi usado? Por quê? É para adicionar uma informação nova, para explicar um termo anterior, trazer uma oposição ao termo anterior ou justificar uma decisão. Então aqui, ó, rainha cruel, deixa eu procurar rainha cruel. Pega a caneta, canetinha. Aqui, ó, tá bem aqui. Então vamos começar a ler daqui, ó. Sabe-se que Lord Stike aceitou a proposta porque desconfia que o dono anterior do título fora envenenado pela manipuladora rainha, uma cruel mulher do clã Luster. Então, quem é a rainha? Uma cruel mulher. Perfeito? Preste atenção nisso. Aí a pergunta é, ele adiciona uma informação nova? Não, porque ele já diz que a rainha é a cruel mulher. Então, não tem nada de adição de informação nova. Explica um termo anterior? Sim, ele explica que cruel mulher é a rainha. Então, a resposta já encontramos, mas vamos conferir as demais. Trazer uma oposição ao termo anterior? Não. Ele dá andamento, né, por conta dessa explicação. Justifica uma decisão? Não tem justificativa de decisão nenhuma. Tem a apresentação, né, tem a explicação de quem é a rainha. Então, nosso gabarito P de bola, vocês estão muito bem. Então, agora, nós temos aqui, né, a Saga do Crepúsculo, Lua Nova. Vamos lá, vamos ver o que diz a Saga do Crepúsculo. Para responder a questão. Logo após Bella completar 18 anos, Edward Cullen decide deixá-la para trás, em um esforço para protegê-la após um ataque que quase tirou sua vida. Com uma tristeza inconsolável, Bella atravessa seu último ano de escola dormente sozinha e descobre que ela pode chamar a imagem de Edward sempre que se coloca em perigo. Seu desejo em estar com ele a qualquer custo a leva a assumir riscos cada vez maiores, incluindo um novo gosto por passeios de motocicleta em alta velocidade. Com a ajuda de Jacob Black, seu amigo de infância e um membro da misteriosa tribo Quileute, o coração de Bella vai gradualmente descongelando enquanto Jacob esconde seu próprio segredo sobrenatural. Ao receber a notícia de que seu amado decide acabar com a própria vida, Bella parte para a Itália na tentativa de impedi-lo, sem imaginar que um perigo ainda maior a aguarda. Aí ele diz assim: Edward decide abandonar Bella. Por quê? Não quer mais namorar com ela, quer evitar que ela sofra por sua causa, quer se vingar de todo o mal que ela lhe fez e está com ciúmes de relação de Jacob com Bella. Então, olha só. Ele diz assim lá no início, né? Logo após Bella completar 18 anos, Edward decide deixá-la para trás em um esforço para protegê-la após um ataque que quase tirou sua vida. Então, ele diz, que não quer mais namorar com ela? Não é isso que diz ali, né? E sim protegê-la. Quer evitar que ela sofra por sua causa? Digamos que sim. Vamos para C. Quer se vingar de todo o mal que ela lhe fez? Ela não fez mal nenhum. Pelo contrário, ela foi atacada, né? E aí ele quer protegê-la. Está com ciúmes dela? Também não. Então, já que ela quer proteger, ao mesmo tempo a gente pode dizer que ele evita que ela sofra, né? Porque o ataque foi por causa dele. Então, nosso gabarito
Beisebol. Muito bom, né? E aí nós vamos entrar aqui na resenha, ok? Então fizemos bastante exercício de sinopse, lembramos algumas características, né? Aproveitando para exercitar, e aí a gente entra aqui no gênero resenha. Vamos lá então. Saga Crepúsculo, de novo, tudo para ser um sucesso. A história de Crepúsculo é sobre Bella Swan, uma adolescente que nunca se deu bem com as outras garotas. E depois que a mãe se casa novamente, se muda da ensolarada Fênix para a chuvosa cidade de Furx para viver com o pai. Lá, ela começa a viver um romance com o misterioso Edward, que faz parte de uma família de vampiros. Assim como os outros de sua espécie, Edward é extremamente forte e rápido, e também não envelhece. Porém, sua família se diferencia dos outros vampiros por não beberem sangue humano. Apesar do que sentem um pelo outro, Bella e Edward tentam se afastar, para que ele não ceda ao desejo de beber o sangue dela. Mas as coisas começam a piorar para os dois quando um grupo de vampiros inimigos da família Zerdud chega à cidade procurando por Bella. Crepúsculo é o mais recente fenômeno entre a garotada, tendo custado 37 milhões de dólares e rendeu mais de 145 milhões de dólares ao redor do planeta, em 2 semanas nos cinemas. O filme reúne elementos que atraem em cheio os espectadores mais jovens, romance e fantasia, além de toques de suspense. Um romance adolescente, já complicado por definição, que ganha toques de dramaticidade por conta dele ser um vampiro. Edward é mais ou menos tudo que uma garota sonha, um mundo fantasioso, evidentemente. Lindo, protege Bella e ainda tem superpoderes. Deve ser por isso que ele é capaz de arrancar suspiros não somente da protagonista, mas da plateia feminina também. O conflito é transformado em tensão, sofrimento, dor e tudo isso que o amor provoca, mesmo nos seres humanos normais, que não brilham como diamantes sob o sol como os vampiros. As cenas nas quais Edward mostra toda a sua força e velocidade típicas de sua espécie são impressionantes, principalmente quando ele praticamente flutua pelas paisagens geladas das florestas que circundam a cidade de Fux. A fotografia gelada numa ambientação sempre chuvosa, dar o ar sombrio que a história precisa. Mas algo incomoda em Crepúsculo, a trilha sonora. Essa, já cansativa, mania dos produtores de Hollywood se utilizarem a música exageradamente para sublinhar sentimentos e momentos de tensão. O final do longa é aberto, evidentemente, já pedindo uma continuação e atiçando o espectador que volte aos cinemas em 2010. Enfim, Crepúsculo é o time de filme a ser recomendado aos espectadores de adolescentes que embarcam em sua viagem. Então, percebam, né, a diferença desse texto para o outro que nós vimos anterior, que também tratava de Crepúsculo. Esse, né, ele fala um pouco da história, ele, né, diz a que tipo de público ele serve, né, ele fala coisas, aqui, ó, ele diz aqui, né, as coisas ruins, vamos dizer assim, né, uma delas que ele fala aí é a trilha sonora, né, ele não gosta muito da trilha sonora. Então, quer dizer, a gente percebe, né, que nessa resenha ele dá a sua opinião criticamente, ou seja, ele dá a sua crítica. Vamos agora aqui ao texto 2, que fala sobre os Mercenários 2. A vovozada continua. A fórmula do primeiro filme era simples: pegar vários astros de ação, muitos estão perto da aposentadoria, e colocá-los todos juntos na tela. Por isso, o que parece mais óbvio é fazer uma continuação aumentando a quantidade de nomes que vemos em diversos filmes de ação. Liberado por Stallone, que ganha destaque no cartaz. Temos um sangue novo, interpretado por Liam Hemsworth, e muito sangue velho aumentando o bando, com Schwarzenegger e Bruce Willis, com mais coisas para fazer do que no primeiro. O mais curioso é que a fórmula realmente funciona. Funcionou no primeiro e continua funcionando aqui. Claro que não estou falando que se trata de uma obra-prima do cinema, mas sim que o filme acaba sendo divertido e servindo seus propósitos.
Aqui, eles se superam em quase todos os aspectos e seguem a mesma linha que traçaram no filme anterior, exceto que agora o vilão é William Van Damme, cujo nome é muito similar ao vilão em inglês. Segundo divulgaram, Stallone não quis dirigir o filme, coisa que fez no primeiro, para se dedicar mais ao roteiro do filme. O que se pode esperar, porém, não é um resultado melhor do que o primeiro. E olha que o resultado do primeiro já não era nada de excepcional. Os diálogos não fluem necessariamente como deveriam e o humor não funciona. O filme termina com uma desnecessária luta entre Stallone e Van Damme, mas acredito que, além de ser uma espécie de regra, deva ser impossível contratar o ator belga e não lhe oferecer uma cena de luta. A luta é anticlimática e talvez, não de acordo com a idade dos senhores, é tolice tentar categorizar este filme em termos de bom ou ruim. Então, o que resta é analisar como uma nostalgia volta aos filmes de ação. E, nesse sentido, ele satisfaz. Recomenda-se o conhecimento desse filme a todos os públicos que apreciam um filme de ação com veterano de guerra, com uma dose de comédia. Muito bom, né? Então, aqui é uma outra resenha, na qual nessa ele apresenta, né, o filme, apresenta o ponto de vista dele, né? Até ele recomenda ao público, né? Ele fala um pouquinho aí da ideia de que não tem um humor que deveria ter no filme, né? Então, quer dizer, ele usa a sua crítica aí também. Muito bom. Então, olha só, vamos ver aqui o que ele está pedindo. Que tipo de texto são esses dois que acabamos de ler? A gente acabou de ver, né? São resenhas. Perfeito? Muito bom. Por que eles são esse tipo de texto? Por que temos certeza disso? Bem, além dele fazer o resumo, né, pretendido aí das histórias, né, de ambas as histórias, ele tem a sua crítica, né, que é o que fornece aí na nossa resenha a crítica. Então, lembrando, né, ele tem um texto que são textos expositivos, né, ele expõe o posicionamento crítico do autor também, ele apresenta em ambos, né, ele bota a opinião crítica em todos os dois textos, perfeito? E uma coisa bom que não se tem na resenha, né, é que não apresenta desfecho. Então, aí nenhum dos dois tem. Então, por isso que a gente tem certeza de que isso aí seja, né, uma resenha. Então, aqui está o gabarito, lá os dois textos são uma resenha crítica, e aí ele bota lá porque os dois fazem uma avaliação dos filmes citados, e aí a gente vai incrementando aí por conta da pergunta, né, que ele bota como você tem certeza, né? Então, por ser um texto expositivo, né, que expõe os filmes, e aí você vai acrescentar, porque ele tem o posicionamento crítico do autor. O resenhista, ele bota o seu posicionamento crítico e não bota o final. Ele não dá o final das obras. Perfeito? Muito bem. Aqui a professora repetiu o texto para a gente poder responder aqui, tá? Por isso que eu acabei repetindo ali. A autora do texto 1 se coloca a favor ou contra o filme que ela está analisando. Então, ai, aqui ele bota, vamos voltar aqui, né? Ele diz aqui, dentro da história, né, do texto 1, ela começa a desenvolver a história, né? E aí ela vai botando a sua opinião de acordo, né? Crítica. Aí aqui ela fala assim, ó. Crepúsculo é o mais recente fenômeno entre a garotada. Ó, já chama o filme de fenômeno, né? Aí ele vai dizendo, né, os valores que ele custou e quanto que veio, que voltou, né? Você vê que são valores diferentes. Ao redor do planeta em 2 semanas nos cinemas. Então, quer dizer, ó, em 2 semanas ele ganhou isso tudo. O filme reúne elementos que atraem em cheio os espectadores mais jovens. Então, aqui, tá vendo? Ele bota essas coisas positivas, né? Então, ela dá a sua crítica positiva. Então, ali na pergunta, a autora do texto 1 se coloca a favor ou contra o filme que ela está analisando, né? Então, nesse caso, a favor, né? E na 4, cite o ponto positivo que ela vê nesse filme. A gente acabou de ver alguns aqui, né? Então, como tem alguns, porque
a resenha, né, não é uma resenha muito pequenininha, então tem alguns que vocês podem botar aí, né? Ela chama o texto de fenômeno, que ela diz que atrai em cheio os espectadores jovens. Segundo o texto, que elementos esse filme tem que atraem em cheio os espectadores mais jovens? Acabamos de ver, né? Vamos completar ali o que ele tem de cheio. O filme reúne elementos que atraem em cheio os espectadores mais jovens. Romance e fantasia, além de toques de suspense. Então tá aqui, né? A nossa resposta tá bem aqui. Romance e fantasias, além de toques de suspense. Por isso que atrai tanto o público jovem. Vocês jovens adoram isso. Então aqui está o nosso gabarito. Faz uma avaliação positiva do filme, né? Ela se coloca a favor, como nós dizemos. O ponto positivo tem várias, né? Nós vimos algumas, aí que eu botei o fato de trazer o romance e a fantasia para atrair o público, que é o que ele pede na resposta embaixo, né? Essa atração do público jovem em cima do romance e da fantasia. Aqui é o texto 2, novamente. Opa. Para a gente poder responder as questões, tá? Na questão 6, o autor do texto se coloca a favor ou contra o filme que ele está analisando. Então, aqui no caso do filme dos Mercenários, vamos ver onde é que está. Curioso que a forma realmente funciona. Se trata de uma obra-prima do cinema, mas sim que o filme acaba sendo divertido. Aqui ele se suspende, todos seguem a mesma linha, exceto que agora o vilão, cujo nome é muito similar ao do vilão. Segundo divulgar, Stallone não quis dirigir o filme. O que pode esperar, porém, não é um resultado melhor do que o primeiro. E olha que o resultado do primeiro já não era nada excepcional. Então aqui, ó, ela não tá falando muito bem do filme, né? Ó, porém, não é um resultado melhor do que o primeiro. E olha que o resultado do primeiro já não era nada excepcional. Os diálogos não fluem como deveriam e o humor não funciona. Então aqui a gente vê, né, que ela acaba, né, fazendo essa crítica negativa do filme. Perfeito? E aqui ela continua, né? Ó, é tolice caracterizar esse filme em termos de bom ou ruim. Então, o que resta é analisar como uma nostalgia volta aos filmes de ação, e nesse sentido ele satisfaz. Então, aqui, né, ela acaba não indo muito a favor, né, porque ela, então eu posso dizer que ela é contra, porque ela critica negativamente. Aí embaixo ele diz, cite um ponto negativo que ela vê nesse filme, né, nós envolvemos aqui, tá aqui, ó, os diálogos não fluem como deveria, o humor não funciona, né, então aqui a gente acaba tendo os pontos negativos. Então aqui nosso gabarito, ele é contra, aí ele aqui só botou um, né, o humor não funciona, mas aqui a professora envolveu um, né, aqui ó, que os diálogos não têm humor também, né? O humor não funciona, que os diálogos também não fluem necessariamente. Podem completar com esse aí que eu não coloquei aqui. Perfeito? Muito bom, né? Deixa eu ver agora aqui. Temos o texto 2 novamente. Segundo o texto 2, qual a fórmula para a elaboração do filme Mercenário 2? Então, qual é a fórmula apresentada para a produção? A fórmula do primeiro filme era simples. Aí ele bota ali, né, no primeiro filme, pegar vários astros, muitos estão perto da aposentadoria, colocá-los todos juntos na tela. Por isso que parece mais óbvio é fazer uma continuação, aumentando a quantidade. Cadê? A quantidade. Aí ele continua, né? De nomes que vemos diversos filmes de ação, liderados pelo Stallone. Aí ele continua botando os nomes, né? O mais curioso é que a fórmula realmente funciona. Funcionou no primeiro e continua funcionando aqui, ou seja, no segundo filme, né? Então, são os astros aí, né? Esses astros da telinha foram colocados. Ai, não quer passar. Deixa eu passar pela seta. Os astros da telinha foram colocados no primeiro e aí colocaram no segundo. E na nova ele fala, segundo o texto, para que tipo de público é recomendado o filme. Ele também aborda bem aqui, ó. Recomenda-se o conhecimento desse filme a todos os públicos que apreciam um filme de ação com veteranos de guerra, com uma dose de comédia.
Então, aqui, para todo tipo de público, né, que aprecia a ação aí dos nossos atores veteranos. Então, tá aqui, número 2, ele até botou reunir um elenco altamente conhecido, que são, né, o Stallone, quem é que nunca ouviu, né, falar? Nesse dos mercenários, ainda aparecem outros atrativos, que é o povo com um pouco mais de idade, por isso que eles falam, ele botou como título aqui, ó, engraçado, né? A vovozada, né? Porque são os povos de mais idade. E o 2, ela é recomendado para todos os tipos de público, principalmente aqueles que gostam de filme de ação. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, né? De hoje. E aí eu vou voltar já com matéria nova, tá? Continuando a nossa apostila 3, eu volto com matéria nova na próxima aula, ok? Beijos, me aguarde na próxima aula então. Tchauzinho.